Nós mencionamos aqui no final da apresentação do maestro que o jornalista Jamil Chad escreveu recentemente uma biografia sobre ele, recentemente divulgada, mas escrita durante um longo tempo de pesquisa, e o Jamil está conosco também aqui nesta edição. Jamil, que prazer recebê-lo aqui no nosso Direto ao Ponto. Eu já aproveito para abrir o espaço para que você faça a pergunta, embora você já conheça muito aqui do maestro. Mas eu quero te fazer uma pergunta também, antes de você lançar a sua para o nosso convidado aqui. Quando você foi reunindo as histórias, os papéis, as pesquisas que você foi fazendo, a gente sabe que você, e do seu talento com as palavras, quando existe uma pessoa assim, quando a gente tem uma história muito boa na mão, a gente olha para aquilo e fala, meu Deus, é aqui que eu vou deslanchar, é aqui que eu vou me deliciar. Em que momento dessa história e desses papéis que você olhou e falou, puta que pariu, que bom que eu vou escrever isso? Meus caros, muito boa tarde para vocês todos, obrigado pelo convite. Maestro, um abraço, mas eu também deixo aqui um abraço muito especial para Marília e para o Piperno, grandes amigos. É bom estar aqui com vocês. Olha, respondendo a tua pergunta, foi quando ele me ligou, perguntando se eu topava entrar nessa aventura. Essa palavra veio seguida, essa expressão que você usou, veio seguida de uma outra que foi e agora? Né? Porque o e agora? Porque, claro, né, você tem aí, como vocês estão já entendendo, uma história que é absolutamente rica, que é uma história impressionante. Se a gente fosse contar como jornalista, iam acusar nós de estarmos inventando história. Não, é tudo real. Eu fui pesquisar, obviamente, está tudo absolutamente comprovado, tudo isso que está no livro e muito mais no fundo. Mas eu tenho sim uma pergunta para o maestro, porque como você começou o programa, quem é ele hoje? Né? Eu vou um pouco além. Quem será ele em 2025, maestro? Boa noite. Boa noite, Jamil. Será que meu livro vai estar... Será que o nosso livro vai estar desatualizado em 2025? Boa. Porque, não sei se você sabe que o Washington Oliveto fez a contracapa, e na contracapa o Washington Oliveto, ele acaba... Primeiro ele elogia o Jamil, dizendo que o Jamil, aquele livro que o Jamil escreveu, poderia ter sido escrito por Gabriel Garcia Marques. Uhum. E no final, ele diz que a biografia vai estar... Não é uma biografia, aliás. Vai falar, infelizmente ela vai estar desatualizada. O que ele fez, o Jamil, ele fez um romance. É tanto que quando cada capítulo que eu recebia do Jamil, quando chegava no final, eu ficava com lágrimas nos olhos. De tão emocionado que eu ficava... a forma como ele lidava com os fatos e com as palavras. Então, o que 2026, o que eu quero? Fora a responsabilidade social e sustentabilidade, dia 9 de maio eu faço minha despedida oficial dos palcos no Carnegie Hall em Nova York, mas hoje eu fico sentado 4, 5 horas por dia num teclado mudo. E quando chegar em 2026, 2027, eu vou estar só com 80... Vocês vão estar presentes porque vocês são jovens. A minha presença eu garanto, entende? A minha ideia é que em 2026, 2027, eu ter condições, porque aliás, o Jamil participou disso, na conferência de imprensa que teve em Nova York, um dia antes do meu concerto, no final de 2022, por ordem do Tedros Adhanom, aliás, o Jamil teve uma influência grande, foi a doutora Deborah Kerr para Nova York, e nessa conferência de imprensa, vários cientistas presentes, não existe uma cura para a distonia focal. Você consegue driblar o cérebro, mas depois a distonia, você ganha várias batalhas e perde a guerra. Eu mudei a minha posição de mão, acho que não dezenas, nem centenas de vezes, milhares de vezes, para conseguir me adaptar para aquele dia. Então, o que eu falo agora, os cientistas vão falar, é um imbecil falando sobre assuntos médicos. Mas não é um imbecil. O que eu acho que o cérebro controla você. Mas lá no fundo eu fiz tratamento de biofeedback, onde você tenta administrar o cérebro.
E a distonia focal, eu estou tentando, a mão direita não tem mais condições porque não tem músculos. Então, eu estou tentando ver se eu consigo vencer a distonia e voltar a ter uma carreira internacional tocando os principais concertos com a mão esquerda. Quando eu fiz um programa que a dona Marília, aqui ao lado, assistiu, eu falei que eu estava com 10% de possibilidade. Aliás, antes falei para o Jamil, estava com 1% de possibilidade. Hoje eu diria que eu estou com 50% de possibilidade de tocar com a mão esquerda. Mas 50 para 100 ainda é um passo longo. E aí, se eu, aos 87 anos, recomeçar uma carreira internacional como pianista, eu acho que eu não gosto de falar da palavra superação. Eu acho que eu estou dando, talvez, uma inspiração e mostrando o que a teimosia significa na vida de uma pessoa.